Donald Trump preso, meus irmãos. É isso mesmo que você ouviu. Essas imagens que você acompanha agora, elas são desse momento que ele vai se entregar, né, à polícia do condado de Fulton. Mas calma, né, para quem gosta do Donald Trump. Afinal de contas, embora eu não ache ele nenhum super-herói, é muito melhor do que o atual que está lá, né? Um cara que, na minha visão, com certeza atrasou algumas pautas da agenda global, dos globalistas. E tá pagando um preço por isso, né? Tá existindo não só lá, mas aqui no Brasil também. E você sabe que o Brasil imita os Estados Unidos em tudo. Tá havendo mesmo uma caça às bruxas. Eu nem gosto de usar esse termo, porque eu vejo a caça às bruxas com outros olhos. Qualquer dia eu faço um vídeo aqui pra vocês. Mas só para entendimento mesmo, é mais ou menos isso, né? Com uma palavra que as pessoas entendem e diz. É uma caça às bruxas, eles não querem, né, que alguns costumes que as pessoas têm nas suas famílias voltem, né, que estava sendo defendido. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, nessa questão dessa agenda verde, né, ele já tinha tirado os Estados Unidos disso, né? Eles não, nós não vamos fazer parte disso. E aí, eles são exemplo para o mundo inteiro. Você deve imaginar que alguns poderosos não se agradaram disso. Não quer dizer que o cara é totalmente contra, porque tem pessoas que têm essa síndrome do herói, e eu já peço a você, tire isso da sua cabeça, não existe heróis, né? Mas tem coisas que os caras chegam, olha, eu quero que você faça isso, e o cara diz, olha, esse eu faço, esse aqui não. Por quê? Porque eu não quero, eu não concordo. Sempre tem isso, não tem esse controle total, 100%. Alguns são mais servos do que outros. É como na sua casa, você contrata dois caras para fazer o mesmo serviço. Você vê que o desempenho dos dois são diferentes. Um trabalha mais, um se esforça mais, o outro já é menos. Um é mais forte em um ponto, o outro é mais forte no outro. E é assim. Imagine com políticos poderosos e milionários. Então não é dessa maneira como as pessoas acham. Ah, eu entrei aqui e vou fazer tudo que o senhor mandar. Não é bem assim, né? A gente precisa ser realista. Eu vou trazer essa matéria aqui da CNN, de agora, né? Eles acabaram de lançar e ela diz o seguinte, ó. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se entregou à polícia do condado de Fulton, na Geórgia, por volta das 8h30 do horário de Brasília, quinta-feira, dia 24 de 8 de 2023, no processo que apura supostas fraudes eleitorais do republicano na eleição de 2020. É a mesma coisa que eu disse a vocês, meus irmãos. Justamente o cara que estava reclamando, né, de ter sido lesado, não só não é ouvido, como ainda é acusado e preso por isso. É surreal o que está acontecendo, meus irmãos, é surreal. Ele ficou detido por cerca de 20 minutos. O registro mostra que Trump tem 1,80 m de altura e pesa 97 quilos. Ele está listado como tendo olhos azuis e cabelos loiros ou cor de morango. Então, isso aqui é porque ele foi preso, né? Vocês lembram que quando você é fichado, né, lá nos Estados Unidos, já deve ter visto em filmes, você fica segurando a plaquinha, tira aquela foto de frente, de perfil, todos os seus lados. Então é isso que aconteceu com Trump, né? Ele agora é fichado. Registro da prisão mostra que Trump foi detido e autuado como preso número P011-3589. Olha aí os números da loteria. Trump é acusado de violar a lei de extorsão e também responde por subversão eleitoral no estado, tentando reverter a derrota para Joe Biden na eleição de 2020. Isso aí também teve uma repercussão global. Nós fizemos vídeos mostrando por que, né, algumas coisas que Trump falava tinha razão, e esses vídeos foram todos banidos, né? Porque foi talvez a eleição mais polêmica que aconteceu por lá. Existia vários pontos que mereciam ser discutidos, mas hoje, né, como o mundo tem donos da verdade, você não pode discutir. Então, infelizmente, vários vídeos nossos foram deletados mostrando os lados, né, pelo menos as queixas que Trump falava. É assim que eles tratam hoje, ó. Isso é mentira e acabou, e ponto final. Ele recebeu 13 acusações na semana passada, encabeçadas pela promotora Fani Willis, que está à frente das investigações do caso. Além dele, outras 18 pessoas também foram acusadas formalmente no caso eleitoral da Geórgia. Na segunda-feira, dia 21, Trump concordou em pagar uma fiança de $200 mil, deve dar mais ou menos R$1 milhão, né, para responder o processo em liberdade. Só que, meus irmãos, falar em liberdade é uma coisa aqui muito hipócrita, né, da mídia. Eles dizem aqui, ele pagou para responder o processo em liberdade. Na verdade, a pessoa paga para não ficar dentro do presídio. O direito de ir e vir dele, ele já não pode. Ele não pode viajar, ele não pode fazer nada que as autoridades não permitam. Ele vai ficar na casa dele ali, mas com uma série de restrições, pode ter certeza disso. Então já não é mais um cidadão comum. É um cara que está solto, né? Mas precisa cumprir aquelas restrições. A acusação de Willis diz que Trump e outros réus citados nessa acusação se recusaram a aceitar que Trump perdeu
e conscientes e voluntariamente se juntaram a uma conspiração para mudar ilegalmente o resultado da eleição em favor do ex-presidente. Essa conspiração continha plano e propósito comuns de cometer 2 ou mais atos de extorsão no condado de Fulton, na Geórgia, em outras partes do estado da Geórgia e em outros estados, completa um telefonema feito em janeiro de 2021 em que Trump instou o secretário do estado da Geórgia, Brady, a encontrar quase 12 mil votos que o colocariam sua margem de votos à frente de Biden. Mostra até onde então o presidente iria para reverter sua derrota no estado, segundo a promotoria. Então, meus irmãos, analisando aqui o que foi dito nesse trecho, o que ele pediu foi para que encontrasse, que ele acreditava que teve esses 12 mil votos. Se tivesse alguma coisa que dissesse, ele pediu que arranjassem 12 mil votos para ele, era outra coisa. Mas a própria matéria diz que ele pediu para encontrar esses 12 mil votos. Ele acreditava que recebeu e eles não estavam sendo contabilizados. Então veja bem o que eu estou dizendo, família. Não é defendendo o lado A nem B. Mas você hoje, mesmo um cara como ele, procura o próprio sistema para resolver um problema que você acredita existir e aí você se torna réu. É basicamente isso. O controle republicano da legislatura e do poder executivo na Geórgia fez o estado ser um dos maiores alvos de Trump. Apesar de ser o favorito nas pesquisas de intenção de voto, Trump não participou e disse a seus rivais que desistissem da disputa. O confronto teve a presença de 8 políticos do partido que conseguiram cumprir as regras do comitê eleitoral, como chegar a 40 mil doadores individuais de campanha e registrar pelo menos 1% do apoio em 3 sondagens nacionais ou em 2 sondagens nacionais e 2 sondagens estaduais que cumprissem o critério do comitê. Aí eles falam aqui de alguns candidatos e tal, né, do lugar. Apesar de não ter participado do debate, Trump deverá se dividir entre os tribunais e os palanques até a eleição presidencial de 2024. Apesar de uma condenação não ter o poder de torná-lo inelegível nos Estados Unidos, pode ter impacto muito negativo junto ao eleitorado, principalmente os independentes. Existem outras acusações, né? Na quarta-feira, 2 dos principais advogados eleitorais de Trump, Rudy Giuliani e Sidney Powell, já haviam se entregado. O primeiro aceitou pagar 150 mil dólares em fiança e o segundo 100 mil para poderem responder em liberdade. No mesmo dia, Kennedy Chesebro, que arquitetou na campanha de Trump a trama de que havia eleitores falsos, também se rendeu. Joe Eastman, também ex-advogado de Trump, e Scott Hall, analista de pesquisas eleitoral republicano, se entregaram à justiça na última terça-feira. Aqui o que eu tô vendo, meus irmãos, é os caras terem sido presos por reclamar, né? É o que eu tô vendo também aqui no Brasil. Além deles e de Trump, outros 13 acusados têm até sexta-feira 25 para se entregar, já que a promotora de Fulton, Fani Willis, acusou formalmente 19 pessoas de participarem de esquemas para interferir nos resultados eleitorais da Geórgia, são eles. Aí aqui tem o nome, né? É o seguinte, meus irmãos. Fora isso aí, tem 4 acusações formais, né? O ex-presidente é réu em outros 3 processos, além do caso da Geórgia. No primeiro da esfera criminal, ele responde à Justiça Estadual de Nova York sobre a acusação de disfarçar na contabilidade de seu grupo empresarial o suposto pagamento de 130 mil dólares para a atriz, né, de intimidade de adulto Stormy Daniels. Em troca, ela ocultaria durante sua campanha à presidência em 2016 um caso extraconjugal que ele teria tido com ela. No segundo caso, Trump responde a um juizado federal na Flórida e ele foi enquadrado na lei de espionagem, acusado de desviar documentos sigilosos para sua residência no balneário de Mar-a-Lago. Isso aqui eu ouvi falar, né? Diz que ele pegou alguns documentos que pertencem ao estado, né? Que são federais, e ele levou para essa casa dele. Tinha até no banheiro, os caras acharam documento lá. No terceiro, um processo criminal, Trump é acusado de conspirar para fraudar o governo americano ao tentar reverter sua derrota eleitoral em 2020. O caso tem relação com a invasão ao Capitólio. Ele já teve que ir a Washington para se apresentar como réu no processo. Então nenhuma novidade aqui, meus irmãos. A gente já escuta falar disso aqui desde que o Trump perdeu de fato as eleições. E mais uma vez o que a gente nota aí são todos pontos de vista, né? Interpretações dos fatos. Nessa invasão mesmo do Capitólio, ninguém tem vídeo dele dizendo vão lá e façam isso. Muitas pessoas ficaram indignadas com o resultado, é igual o que aconteceu aqui. Embora aqui a gente viu que tinha muitos capachos, né? Muitos cabos eleitorais disfarçados de jornalistas incentivando isso e fazendo com que as pessoas fossem de fato ali lotar quartel, pedindo justamente para quem vive literalmente coçando o saco o dia inteiro, pedir para que os caras fizessem alguma coisa. E eu digo o seguinte, família, eu não sou contra as forças, mas a gente sabe que o alto comando, não o soldado raso que está ali no quartel, mas o alto comando. E eu disse o seguinte, irmão, o meu ponto de vista é esse, não é porque eu seja contra, né, as forças, muito pelo contrário. Mas eu sei que o alto comando recebe ordem de fora. O golpe que eles falam tanto, né, o primeiro golpe,
ele foi arquitetado lá nos Estados Unidos mesmo, não foi aqui no Brasil. Então, ou seja, eles agiram com ordem do suposto governo das sombras. Então é esse tipo de coisa que acontece. E sempre aconteceu. E eu, meus irmãos, que pesquiso e sei disso, eu não vou me iludir e iludir as pessoas. Se for depender disso, se as pessoas não despertarem e exigirem da forma legal, que é o que dá para fazer, não vai ser dessa maneira, confiando em forças que sempre estiveram a serviços de interesses alienígenas, como dizia Dr. Enéas. Isso inclui políticos também, graúdos, e até os deuses do Olimpo, vocês sabem disso. Então não tem o que fazer, né? O sistema cria as regras, você vê que o sistema se esforça, se expõe inclusive para criar as regras, e não vai ser eu e você, cidadão comum, o peixe pequeno, que vai simplesmente querer dizer, olha, não joga esse jogo, a gente vai mudar o jogo. Não vai conseguir mudar o jogo, vai ter que dançar, vai ter que jogar conforme as regras e ponto final. A gente tem o que fazer até que se crie a lei. Depois que criou, meu irmão, ela vai ser executada. Não adianta reclamar do policial, do soldado, de qualquer autoridade que esteja ali, porque já foi para o papel. Ele próprio, estando no cargo que está, ele vai ter que cumprir. Agora, é fato que você vê aí, hoje, uma caça às bruxas. Eu estava vendo aqui umas matérias mesmo sobre o Bolsonaro, até o filho dele, né, aquele mais magrinho que parece o boneco sinforoso. Até o cara, né, vai ser investigado aí, já estão prendendo celular, tudo. Né? E você diz, mas baseado em quê? Por que isso tudo? Né? Porque nós não vimos isso acontecer antes. Mas é um revanchismo, de fato. É uma resposta dos globalistas em todo esse pensamento mais conservador. Não é que Donald Trump ou o Bolsonaro, muito pelo contrário, fossem os caras salvadores de suas pátrias. Não é isso. Você vê também a economia que estava lá nos Estados Unidos. Você vê a forma que o Bolsonaro estava entregando muitos bens aqui do Brasil. Refinaria, hoje mesmo, a refinaria que ele privatizou, vende o combustível mais caro de todos. A nossa energia, ainda vamos sofrer o preço disso, ainda vamos pagar o preço de terem privatizado. Então, não é nenhum salvador da pátria, nunca foram. Mas tinha pautas ali, né, que eles disseram não, que eles não aceitaram. E estão pagando o preço por isso agora, estão sendo caçados literalmente, porque o outro lado que serve ao sistema, né, também, que tem mais pressa para se vir, chegou ao poder e está tomando todas as medidas para não sair desse poder. Então, meus irmãos, é isso, né? Aqui você fica informado em primeira mão. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, porque é isso aí, meus irmãos. O Donald Trump vai concorrer, né? Se você não entendeu isso durante a matéria, os Estados Unidos não têm essa lei da ficha limpa que existe aqui no Brasil, então mesmo condenado, ainda dentro da cadeia, ele pode concorrer. Não sei se assume, né? Eu não sou tão especialista, eu vou ter que dar uma procurada e depois a gente volta com esse assunto. Mas eu sei que concorrer, ele pode, mesmo estando dentro da cela, né? Então, vamos ver no que isso vai dar. Deixa o teu like aí, meus irmãos, o que é que você acha? Você gosta do Donald Trump ou não? Deixa aí nos comentários. Você também nota aí a repetição do que está acontecendo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos ou vice-versa. Deixa aí nos comentários. A gente volta com mais um vídeo às 17h45. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!